Olá, boa noite. Estou esperando a professora Carla entrar. Na verdade, ela já está online. Hoje nós temos mais uma live pela Maritime Law Academy. Vamos ver se a professora consegue. Oi, Eliana. Saudades, quanto tempo não a vejo. Vamos aguardar. Hoje o nosso tema, contratos de fretamento e os impactos do Covid-19 nesses contratos. Acredito que será de grande tema com a professora Carla Gibertoni. Tentar chamá-la via WhatsApp. Estamos todos aprendendo, né? Na verdade, a utilizar as tecnologias disponíveis. Agora deu certo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Ou será que Bem, precisa bem. de... então tá. Então tá ótimo. Bom, diante do horário, acho que já podemos começar? Claro, fica à disposição. Eu estava aqui ainda, não sou muito de lives e tudo mais, mas... Ah, mas estamos aprendendo juntas, fica tranquila, porque eu também não tenho grandes experiências em lives. Na verdade, a gente acabou... É algo necessário, porque o mundo está evoluindo e a gente precisa mesmo, não é verdade? E de uma Sim, maneira um pouco ingrata, né? Fomos meio forçados, vamos aprender mesmo. a gente aprende no amor ou na dor, né? Por aí. Ah, maravilha. Bom, aos que estão nos assistindo, estamos aqui para mais uma live, hoje com uma professora que dispensa muitas apresentações, Carla Adriana Gibertoni, advogada, professora, mestre em Relações Internacionais, autora do livro Teoria e Prática de Direito Marítimo pela editora Renovar. Hoje nós vamos estar com o tema Contratos de Fretamento sobre os impactos do Covid-19. Acredito que, dentre as situações que nós estamos vivendo, as situações são ímpares, os contratos devem ser tratados caso a caso, não tem como ter uma decisão única, né, a ser pontuada. Então, agradecemos toda a sua experiência que nos traz nesse momento. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Aproveito para parabenizar a Amy Law, que tem feito essa maratona de lives com debates incríveis. Tenho acompanhado, acompanhei acho que quase todos os dias, assisti as lives, e todos, sem exceção, foram unânimes em dizer que estamos passando por uma situação totalmente diferente, uma situação crítica, mas que com certeza vamos aprender muito com isso, né? Sim, com certeza.
E como você falou, assim, cada caso é um caso, e não só na área marítima, né? A gente tem visto vários debates aí referentes até à área de consumidor, à área de contratos, até a área do pagamento de impostos, enfim, a gente tem visto uma série de reflexos das medidas que acabam sendo necessárias para a contenção dessa pandemia e que a gente precisa avaliar cada caso, né? Mais do que nunca. Hoje acho que eu brinquei até no grupo da confraria, alguém comentou que nunca trabalhamos tanto de casa, né? E eu falei, o jurídico esses dias só tem perdido para a área da saúde, porque eu vi outro dia a professora, acho que a professora Raquel falou sobre uma agonia regulatória, o outro professor falou que nós vamos dormir com uma situação, acordamos com uma série de outras legislações, e aí exige de nós mesmos, né? Nós estamos aí na luta, na interpretação e fazendo com que a justiça impere, né? É o que a gente espera. Exatamente. Hoje até uma colega, amiga, advogada, ela estava falando, cada dia ela acorda com uma portaria nova e o cliente desesperado às 7 horas da manhã, querendo as definições dessa portaria, o que ele faz, o que ele não faz. Exatamente. Estamos assim, vivendo assim, né? Mas, Exatamente. sem dúvida, é um aprendizado. Dia sem precedentes, né? Sem precedentes. Eu vi esses dias, eu vi esses dias alguém postando fotos até muito interessantes, bonitas, de 1918, com a pandemia também, da gripe espanhola e tal. E é isso, só que agora nós vivemos num mundo muito mais globalizado, né? E precisamos resgatar alguns conceitos, valores, para a gente poder também interpretar e aplicar, né? Nós conversamos um pouquinho antes hoje, e eu estava comentando com você que a questão até dos portos, se consideramos os portos hoje seguros ou não, as cláusulas contratuais dos fretamentos falam da obrigatoriedade de se indicar um porto safe, né? Um safe port, a sua obrigação é estabelecer um safe port. E aí a gente precisa resgatar alguns conceitos, até também o conceito de força maior, o caso fortuito, a gente precisa ir buscar os conceitos para interpretar isso, né? Certo. Mas, assim, em relação aos portos, hoje ainda troquei alguns e-mails com o pessoal da Binco, com alguns outros atores aí de contratos padronizados, e é fato que a gente não deve considerar os portos como inseguros, né? O afretador, claro, ele não pode contratar um porto unsafe, é um porto que não é seguro, né? Mas no momento em que a ordem é dada, o navio pode alcançar, será que ele pode usar e retornar sem se expor ao perigo ou ao risco, né? É isso que a gente tem que avaliar em cada caso, né? Se eu consigo, com todas as medidas que foram estabelecidas pela IMO, pela Organização da Saúde Mundial, que foram estabelecidas para o trabalho portuário, para o trabalho de tripulação, e todas as medidas são tomadas, não tem por que você dizer que o porto não é seguro. Se ele consegue chegar, realizar esse serviço, que em quase todos os países são serviços essenciais, até para poder abastecer com suprimentos, você não pode
dizer que o porto é seguro se você tem acesso. Então, tem sido muito unânime o entendimento de que os portos não são portos inseguros. A menos que haja efetivamente uma autoridade portuária, uma autoridade marítima, que determine, falando, esse porto coloca em risco toda a tripulação. Mas se há possibilidade de se trabalhar a partir de todos aqueles protocolos que a IMO, que a Organização da Saúde colocaram, não posso considerar como um unsafe port. Então, aí já não descaracteriza o que está lá no contrato. Então, nesse momento, eu preciso avaliar. Existe um contrato, por exemplo, o Baltime, que estabelece especificamente, tem uma cláusula expressa nele, que ele entende já por cláusula expressa, porque está lá no contrato, e que o afretador não pode encaminhar para um porto que tenha pandemia. Uhum. Aí para e pensa, para nenhum porto do mundo, né? Hoje em dia? Eu li recentemente uma decisão que está circulando aí pela internet, de um habeas corpus, que o juiz falou assim, tirando os 3 que estão na estação espacial, a face da Terra toda está sujeita ao coronavírus. Exatamente. Então, assim, mas até neste contrato é preciso avaliar. É preciso fazer uma avaliação, porque neste contrato específico pode haver a renúncia do afretador de ir para determinado porto. Por exemplo, nós tivemos algum tempinho atrás a China. Alguns falaram, não vou. Nós tivemos também, agora nós estamos passando a questão da Itália e a França. Alguns também podem acabar se negando a ir com base em cláusula expressa que consta no contrato. Né? Professora, desculpa interromper, qual o nome desse contrato? O Baltime. Baltime, ok, obrigada. É um dos contratos padronizados que a BINCO coloca e tal, é um contrato por tempo que está lá disponível, vocês podem entrar. Inclusive tem um vídeo no site da BINCO sobre medidas da Covid e tal, interpretações, bem interessante, que ele fala um pouquinho sobre essa questão dos portos, né? Perfeito. Agora, existe também uma outra cláusula em alguns contratos, chamada, é a cláusula, a sigla dela é IOCD, Infections or Contagious Diseases Clause, né? Então, uma cláusula de doenças infecciosas e contagiosas, né? Perfeito. São poucos contratos que tem, mas tem contratos que possuem essa cláusula. Essa cláusula, para você alegar, para não haver a execução contratual, para você se desobrigar daquela obrigação contratual, é preciso caracterizar 2 coisas. Primeiro, a doença. E, claro, está aí a doença, né? Não há dúvida. Não há dúvida, né? Ela existe. Em segundo lugar, a área afetada. O que seria área afetada? Tá? Não é exatamente os locais onde, por exemplo, uma pessoa até me perguntou, mas perde o sentido área afetada porque a Organização Mundial da Saúde falou que nós estamos numa pandemia, então todas as áreas estão afetadas. Não. A área afetada é o local específico onde está decretado que há perigo e risco de exposição à tripulação do navio, oferecendo risco à viagem, oferecendo risco à atividade marítima representada por aquele navio. Então, se eu vou para aquele porto com navio e coloco em risco minha tripulação, eu não vou poder continuar as viagens. Então, eu tenho que preservar. Isso seria uma área afetada. No entanto,
a gente volta àquela questão das medidas de proteção para o trabalho desses tripulantes, o que seria, que também afastaria essa questão da área afetada, porque existe a possibilidade de trabalho. Ainda assim, se alguma autoridade declarou, por conta do Covid, que não aconteceu isso em nenhum porto, mas que a autoridade local do porto tenha declarado como área afetada e o contrato tiver essa cláusula, e ele pode ser cancelado antes do início do carregamento, com a isenção das responsabilidades. Agora, se ele já estava como área afetada e houve o aceite da operação, aí cabe o afetador pode reclamar, aí existe a responsabilidade do proprietário por não cumprir, por descumprimento do contrato. Professora, e no caso, esse porto se torna, decretada a área afetada durante a viagem. Então, assim, o contrato deveria ser feito, a execução deveria ter sido feita antes do embarque. Mas, durante a viagem, isso aconteceu, né? Porque a gente sabe que algumas viagens demoram 30, 40 dias, enfim, podem chegar a isso. E qual é a solução? Aí existe uma isenção de responsabilidade a partir do momento em que você indica um outro porto para o carregamento ou a descarga, né? Então, aí há a obrigação de ser indicado um outro porto, e aí, como toda crise, como toda gestão de crise, existem danos, tanto para um lado, danos financeiros aí, tanto para um lado quanto para outro. Mas aí há uma previsão na própria cláusula, essa cláusula, que durante a viagem, se decretada como área afetada, aí existe aí ele pode ser cancelado, ou indicado em um outro porto. Normalmente, a indicação de um porto subsidiário para ser realizada a atividade. Ainda, bom, como nós trocamos ideias à tarde, né, apesar de ter sido um pouco corrida, só no escrito, mas assim, quando diz área afetada, não só risco à tripulação, né, e sim também um risco de o navio, ao atracar, ser colocado em quarentena. Isso também já pode ser considerado como área afetada. Isso, também. Mas aí depende da autoridade marítima ou autoridade portuária decretar aquele porto como uma área afetada. Mas é o porto, não é a cidade inteira, né? Entendi. E nessa... Não, o porto tem que representar risco àquela atividade de carga, descarga, aquela manipulação. Hoje até eu escutei alguém falar assim para mim, não, mas o navio é o melhor lugar para se estar agora. Eu não sei se tem o melhor lugar para se estar, mas... Eles têm menores acessos, eles ficam com menos acesso à circulação de pessoas, né? Eles estão basicamente isolados mesmo, né? Como sempre, né? Não mudou em nada. Exatamente. Exatamente. Aí, como pode, por gentileza, pode prosseguir. Aí a senhora estava falando da cláusula e eu segui. Da força maior, né? Aí a gente já consideramos, então, que não existe um porto unsafe, né? Não é unsafe port. A gente não pode considerar, não existe isenção das responsabilidades se você pautar em cima, uma reclamação em cima de ser um porto inseguro, né? A interpretação é que não existe o porto inseguro se você se estabelecer se as regras da IMO, as regras de contenção, as regras, aqueles protocolos determinados para as atividades forem seguidos. Então, se isso estiver sendo seguido, não é um porto inseguro, né? Aí, outra questão que sempre me fazem, até a professora Eliane falou para mim, ela falou, não, está discutindo muito a questão da força maior, o caso...
também é outra coisa que a gente precisa ir lá nos conceitos, né? O que é força maior, né? É aquele ato imprevisível. Eu não conseguiria prever jamais uma situação como essa, né? O Covid, de fato, é um fato imprevisível, né? É um vírus com tamanha capacidade de proliferação, né? Agressivo, que as pessoas não tinham tanto conhecimento dele, é imprevisível. O fato é que a força maior, além da imprevisibilidade, a gente tem que considerar uma inevitabilidade. Ele é inevitável a sua ocorrência, e que haja o impedimento absoluto que vede a execução do contrato. Aí sim eu tenho uma força maior. Então, se é imprevisível, mas é evitável, eu não posso considerar a força maior. Se é imprevisível e inevitável, mas eu consigo superar os seus efeitos e realizar a atividade proposta, eu não posso considerar como força maior. Então, aí voltamos ao que a gente falava antes dos portos os seguros, né? Se eu tenho condições a partir dos protocolos, se eu tenho decretos que estabelecem que a atividade marítima e portuária são essenciais até para o suprimento da população, embora sejam acontecimentos que foram inevitáveis e imprevisíveis, mas não impediram a realização da execução do contrato. Então, eu não posso alegar a força maior ou a tal da force majeure que a legislação inglesa coloca, até porque a situação de force majeure do direito inglês precisa estar previsto em contrato. E tem que acontecer da forma como está previsto em contrato. Então, deveria estar lá casos de pandemia. Se não estiver exatamente como está lá, não posso alegar força maior. Então, via de regra, por não ter esse impedimento absoluto para a execução do contrato, não se aplicaria a força maior. Aí a gente volta a dizer que cada caso é um caso. Há uma discussão, inclusive, com a Corte Internacional de Comércio, que ela entende, em alguns casos, que efetivamente há a força maior, mesmo sem a previsão contratual, e há uma corrente maior que entende que há necessidade de estar previsto a força maior em contrato e ter acontecido como está lá. O que a gente tem recomendado, né? Todo contrato é pautado na boa-fé, mas a boa-fé precisa de provas também, né? Então, você precisa estar preparado para argumentos, você precisa provar a boa-fé da forma em que tudo isso lhe foi afetado para depois poder efetivamente alegar que houve força maior, né? Professora, a imprevisibilidade, né? Mas nesse caso, ter no contrato esta cláusula de força maior, só que deve constar, como a senhora estava dizendo, de forma clara, né? Essa pandemia não teria como. Mas às vezes vem como pandemia, como situações próprias até daquela outra cláusula que a gente falava, das diseases, das doenças, né? Ah, tá, ok. Pode estar previsto. Mas é muito difícil, é o que você falou, é muito difícil você encontrar uma cláusula que você, pelo menos para o direito inglês, você precisa estabelecer isso na cláusula. E é muito difícil quando você fala assim, olha, você quer essa cláusula de força maior, vamos colocar o quê e tal. Realmente é uma situação que você às vezes não prevê, né?
Mas aí a gente volta, quando mesmo não previsto em contrato, né? A força maior tem que ser imprevisível, inevitável e Inevitável. impedir, né? E A causa o execução. impedimento da realização. Né? E aí, claro que aqui a gente entra em conceitos outros, né? Que vão perfilar pelas competências, se as medidas foram adequadas, se as medidas foram suficientes ou não foram, se foram no momento certo ou não foram. Nós temos sempre aí muitos tópicos para debater, né? Com certeza. Existe também uma regra, nas regras de Aia-Visby, quando a gente fala inclusive de perdas de carga, de uma série de danos que podem ocorrer, né? Porque é inevitável, porque assim, por mais que você fale assim, não, eu não vou, não vou, não é força maior, não é porto inseguro, eu tenho todos, mas vai acontecer no momento de ter navios em quarentena, vai acontecer um momento de ter atrasos em embarque e desembarque, em carregamentos, por conta de medidas protetivas adotadas por aquele porto. Então, vão ter alguns problemas de atrasos, problemas contratuais que vão acabar acontecendo. Isso é fato, né? E no caso de haver algumas perdas, né, existe a regra de Aia-Visby, se for incorporada ao contrato, que nem o transportador, nem o navio serão responsáveis por perdas por restrições de quarentena. Ela cita, ela fala exatamente de restrições de quarentena. Então, assim, apesar de ser uma situação, um momento totalmente indesejável e imprevisível para todos nós, nós temos muitas regras aí que a gente pode se valer, né? Existe muita coisa. E Atualmente, atualmente aqui no Porto de Santos, nós temos um cruzeiro, Costa Fascinosa, ele está na quarentena, e hoje eu sei que o Porto aceitou receber um cruzeiro australiano, que vai ficar na quarentena também. Eu não sei se ele já, não tenho a informação, se ele já atracou. Eu sei que a autoridade portuária aceitou receber, porque eles realmente estavam precisando, tem gente doente, tripulante doente no navio. Estamos em... aparentemente. O Costa Fascinosa eu havia já lido a respeito, mas esse novo eu não sabia. Hoje aconteceu, essa notícia é de hoje, desse cruzeiro australiano. Ele tentou entrar na Argentina, um colega aqui está avisando que já atracou, uma colega. Ele tentou atracar na Argentina, acho que algumas vezes, inclusive, foi negada a autorização, e aí autorizaram ele a atracar aqui em Santos. Está em Santos e já entrou na quarentena. Então, aí a gente encontra a questão do porto fechado, né? Porque, veja só, aí a gente... Eu sempre faço um paralelo com a questão dos navios também, com perigo de derramamentos ou de acidentes marítimos aí, voltados aí ao meio ambiente, dos portos de refúgio, né? Onde eles deveriam poder entrar para diminuir o risco. E eu acho que a gente vem passando em alguns momentos com os navios de cruzeiro dessa forma. O fechamento do porto é uma questão muito
muito delicada que precisa ser trabalhada, inclusive nos contratos de fretamento, né? Porque não é possível uma embarcação pontual executar o contrato se tiver fechado o porto, né? E aí a gente corre aí, por exemplo, a gente se vale dessas regras de AIA-VISB por conta, se estiver no contrato, a gente tem que isentar a responsabilidade daquele transportador, porque não é responsabilidade dele, mas aí deveria ter um porto subsidiário para que ele pudesse realizar. Professora, inclusive... Desculpa. Inclusive, a professora Luciana, que também está participando com a gente, né, da live, via comentários, ela faz um comentário bem pertinente, né? Nós estamos num momento que, diante dessa situação, é importante nós internalizarmos os tratados internacionais, para estarmos capacitados a viver essa situação. Inclusive os tratados de direito. Então, é mais do que nunca, o mundo está cada vez mais globalizado e a gente precisa realmente pensar muito nisso. Um problema que vem causando também uma certa preocupação, e a gente tem acompanhado alguns navios. Porque os auditores, as classificadoras, o pessoal qualificado não pode entrar em navio, não pode ficar circulando por aí, né? E podemos diminuir? Podemos. Então, cria-se um protocolo, cria-se Acho que o sinal pode... Tá ruim? Para mim, aparece com uma pouca interferência. E o pessoal aí, tá achando que tá ruim? Como é que tá aí? Pergunta aí. Eles daqui a pouco nos dão um posicionamento. Podemos continuar, professora? Parece que está regularizando aí. Estava dando uma interferência. Ontem eu estava até com a internet aqui um pouquinho assim, instável. Aí pedi para dar para arrumar e tal. Parecia que estava melhor. Vamos ver. Mas então, eles estão comentando que realmente tá dando interferência no sinal, que está cortando, a gente não consegue. Deu uma cortadinha na sua fala. A gente pode voltar só um pouquinho para a gente não ter perdido o fio da meada. Claro. Nós falávamos das certificações, né? Das classificadoras, de navio que pode estar aí circulando com certificação vencida. E a IMO e uma série de outras organizações têm estabelecido alguns protocolos, inclusive quanto à tripulação, quanto às medidas de segurança, de salvaguarda na vida no mar, uma série de medidas para que se possa pedir a prorrogação da validade daqueles certificados. Porque não é possível permitir o acesso aos navios, um acesso desnecessário no presente momento, né? Que são situações e exceções, são situações anormais, a própria norma e os contratos falam em situações anormais, né? Esse é o termo que eles usam muito nos contratos de afretamento. Então, é muito, muito importante que a gente verifique mais uma vez que cada caso é um caso. Cada caso com suas particularidades e sendo específico naquele momento, né? Perfeito. Nesse caminho que nós estamos conversando, a professora estava, inclusive, acho que entrando no lay time, né? No caso das quarentenas. Sim. Aí algumas pessoas já me perguntam, não, mas quando que começa o lay time? Em que momento que eu vou? Porque eu tenho que pagar os dias que eu vou estar ali e tal.
Não tem mistério, não tem mistério. Eu costumo dizer assim, o Laytime você vai iniciar a partir da expedição da NOR, não é isso? O Notice vai falar, a partir dali começa a contagem do Laytime. Entre o berço e o atracadouro já começa a contar. Beleza, mas desde que você informe que está pronto, que você é um navio arrived, né? É um navio que chegou e que ele está pronto. Se ele está em quarentena, ele não está pronto. Então não é para começar laytime nenhum. É para ficar em quarentena e vai dar o início das diárias no momento em que você estiver pronto para realizar. Então, claro que existem algumas exceções, inclusive nos próprios contratos, prevêem algumas exceções, mas tudo é questão do bom senso, né? Exceção sempre é bom senso. Eu digo claro, claro. Que casos de exceções, né? É bom senso. E aí você consegue, a partir do momento em que você consegue emitir essa NOR e fazer a contagem do laytime, se você passar, vai ter demurge, não tem jeito, né? E aí é normal. Mas a atividade normal quanto a laytime é a partir da expedição da NOR, que vai estabelecer o momento mesmo, né? E que desde que identificado aquelas características lá que a gente fala. É um navio que chegou, é um navio que está pronto, é um navio que já vai pronto para o atracador. Né? Professora, nós temos pessoas que participam da nossa live e não necessariamente são da parte de contratual, enfim, jurídica. Pode só dar uma breve explicação do NOR? NOR chama-se, a abreviatura de Notice of Readiness, notícia de prontidão, né? É aviso de prontidão, tá? Então, aviso de prontidão significa que o navio informa que ele já está pronto, que é um navio que já chegou, já se preparou, já está pronto para as atividades que ele foi fazer naquele porto. Então, quando ele emite essa NOR, ele recebe a autorização para sair do berço para o atracadouro, do fundeadouro para o berço e realizar as suas atividades. Né? Perfeito, perfeito. Porque tem participantes que não têm esse conhecimento. E aqueles que às vezes entram na live também, só para saber sobre o que é e tal, quando vocês olham assim, nas praias, vocês olham os navios ao longe, parados, esperando, exatamente, eles estão lá aguardando a autorização para entrar no porto, no berço e fazer as atividades que vieram fazer, né? Então, num caso de quarentena, a gente acaba aqui não tendo o pagamento da laytime. Não. Mas aí existem outras. Aí existem algumas. Tem questões até de seguros, PNA, existem algumas previsões das quais você pode se valer em casos assim. Inclusive, tem seguradoras que, embora não tenham cobertura para pandemias, atos de Deus, né? Estão suspendendo essas regras para dar coberturas a algumas atividades. Né? Depois desses dias, com certeza, as apólices vão ser revistas. Com certeza, porque assim, os problemas são muitos. Nós estamos vivendo uma situação inusitada que ninguém imaginou que pudesse acontecer, que vai deixar prejuízos, não há dúvida quanto a isso, mas
como eu falo, a gente sempre tem, eu sou uma pessoa muito otimista, eu gosto de elas assim, vamos aprender ao invés de chorar, né? Então, eu acho que é por aí, nós vamos aprender, nem que seja escrever algumas cláusulas diferentes, né? Vamos tentar ver o copo meio cheio, né? Que seja Exatamente. pelas experiências. É. Eu vi muito falarem aqui nas lives a respeito do blockchain, dos smart contracts, que já passou da Foi na hora. live com o professor Maxwell. Se não me engano, foi com o Maxwell, da Porto de Negócios. Isso, acho que foi. Acho que também o Lauan, Sim, né? sim. Exato, ele Com o também. Thiago Aló. Não. Tá bom, enfim, não vou confundir. Mas, enfim, os smart contracts, os blockchains, o BL eletrônico, que também foi muito falado, já passou da hora da gente efetivamente ter uma regulamentação aqui e se Com utilizar de certeza. tudo isso, né? Hoje é incabível a gente pensar em atividades, seja na área marítima como outras atividades, sem essa sem essa tecnologia para nos auxiliar. Né? Tudo ficaria muito mais rápido. Nós estamos vivendo, olha aqui, 7 horas da noite é o horário que bombam as lives, né? Nós estamos, Exatamente. não é? Assim, nós estamos vivendo uma era virtual que nós precisamos tirar o melhor. A blockchain, todos são atores, todos fiscalizam, a coisa acontece tudo muito interligado e a gente consegue afastar uma série de questionamentos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Assim como o BL eletrônico facilitaria muito, 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 né? Embora a gente já tenha no Código Civil a possibilidade de fazer diversos documentos de forma eletrônica, né? Então, mas era extremamente necessária a utilização. Nós temos algumas empresas que já estão se utilizando do blockchain, né? Algumas plataformas de blockchain e que estão funcionando muito bem. Né? Inclusive, uma delas suspendeu um tempo os seus navios nos portos da China. Né? Então, acabou suspendendo por conta da pandemia, agora está retomando, mas que vai acabar, né, tendo aí algumas consequências, inclusive de responsabilidade. Mas tudo por meio dessa plataforma. E que não gerou tantas confusões quanto gera o papel, né? Porque o papel aceita tudo. Mas é muito melhor. Eu acho que a gente precisa realmente. Eu digo para os alunos que o advogado do futuro é aquele advogado que vai realmente trabalhar com os smart contracts e as plataformas de blockchain. Aquele que entender disso vai realmente o advogado do futuro. E, professora, a senhora tem informações a respeito dos portos que estão do exterior, que são mais informatizados, automatizados, se eles estão passando melhor por essa fase de pandemia ou se vivem na mesma situação aqui do país? Na fase de pandemia, independente da automação, Da automação. eles estão a mesma, infelizmente, né? A situação é a mesma. Eu tenho tido assim, me parece que na Alemanha eles estão conduzindo também de uma forma muito, muito competente toda a situação, inclusive dando auxílios para outros países, né? E há realmente, mas em portos na Alemanha, por exemplo, Hamburgo, você pouco vê gente, né? Se você visitar portos como o Hamburgo, o próprio Roterdã, tem áreas que você não vê ninguém, né? Tem ninguém.
É tudo máquina que vira para cá, vira para lá, coloca ali, põe aqui, né? Então, o trabalho em si, efetivamente, é de muita máquina. E você, as medidas são muito fáceis de contenção ali, né? Então, eu acho que no setor portuário tem sido até mais fácil. Perfeito, perfeito. E no caso de haver o risco de quarentena, não sei se a gente retoma, já chegou a falar nesse ponto, o contrato, ele pode ser cancelado? Então, o risco de quarentena, efetivamente, muitos contratos colocam o seguinte: aí a gente volta lá naquela questão daquela cláusula da área afetada, volta na Perfeito. questão do risco à exposição. E aí, se você tiver uma área que efetivamente vai colocar o seu navio em quarentena, impossibilitando você a ir para outros, cumprir outros compromissos, executar outros compromissos, ele pode ser cancelado, né? Se houver previsão contratual, né? Então, se tiver aquela cláusula de força maior, aquela cláusula das doenças, ou aquela cláusula que estabelece, em casos de pandemia, aí você pode cancelar. O que ainda a gente vê acontecer é negociação, e é um momento de efetiva negociação entre as partes. Em alguns momentos, como estão acontecendo os navios que vão à Itália, alguns têm trocado de porto para descarregar mercadorias, né? Então, Oferecido um porto mais seguro. exatamente. Aí Mas algum porto chegou a ser decretado como unsafe? Como não seguro? Eu acho que na China, a China fechou, inclusive a China, os contratos de construção de navio nos estaleiros chineses, todos vão atrasar, absolutamente todos. Eu acho que eles tiveram algumas baixas lá, tiveram alguns, assim, eu não sei se ele chegou a decretar fechamento do porto, mas eles chegaram a decretar uma área afetada. Isso eu sei que houve. Nesse caso, ocorrendo então a possibilidade de ter o cancelamento do contrato. Exatamente. Tanto que algumas empresas efetivamente cancelaram e foram para outros portos, cancelaram contratos, inclusive para carregamento. Perfeito. E o que aconteceu? E aí, suprimentos para outros países começaram a faltar também, porque não havia o acesso até do navio aos portos chineses. Aos portos chineses. Por aí Perfeito. houve o cancelamento, sim. Perfeito. Mas acho que é isso. Acho que essas são as cláusulas assim que mais suscitam os questionamentos, né? A questão da força maior, a questão dos portos seguros, né? A aplicabilidade de tudo isso, até na isenção das responsabilidades, né? Perfeito. Uma coisa, um parênteses, né? No caso aqui do Porto de Santos, os dois navios, agora dois, para quem entrou recente na live, nós temos hoje foi atracado um navio de cruzeiro australiano, né? E que está em quarentena, ele já foi atracado na quarentena. Enfim, no caso dos cruzeiros, o que afere mais nos contratos? Porque no caso, acho que só a mais. É que nesse caso do segundo cruzeiro, que é australiano, eu não sei se os passageiros também não ficarão no navio. Porque eu sei que acho que o do Costa fala assim, nossa, só a tripulação que está na quarentena. Então,
olha só, é obrigação do armador dar todo o suporte para a tripulação e seus passageiros, né? Mas a tripulação, ela tem a obrigação de permanecer no navio, a menos que tenha risco de vida, e aí ele possa levar, ele tira e leva, né? Faz a repatriação, né? Mas normalmente não, normalmente permanece no navio, quando não há risco de vida, eles estão em quarentena, retiraram todas as pessoas, foram. Provavelmente, nós teremos aí alguns problemas de repatriação com esse navio australiano, né? No caso do Costa, imagino que eram brasileiros que estavam no navio. Na tripulação? Não. Tem nos passageiros? Acredito que sim. Se não todos, a maioria vai, provavelmente. Mas deve ser um navio que estava fazendo a costa brasileira e no máximo Argentina, Uruguai. No caso do navio australiano, pode haver a questão da repatriação. E aí é obrigação do armador nesse caso, porque o porto de destino dele não era o Brasil, o porto de destino dele era outro. Né? Perfeito. Veja só, até a passagem inocente pode não ser inocente, né? Sim. Então, assim, é uma situação que, tudo bem, o Brasil aceitou a vinda, baseado, inclusive, em tratados internacionais de salvaguarda da vida humana, de direitos humanos e tudo mais, mas deixou um protocolo ideal se tem doentes no navio, né? Mas cabe ao armador, efetivamente, fazer a repatriação dessas pessoas, retirar, sem colocar em risco as pessoas daquele país que o aceitou, né? Então, com certeza, um protocolo para ser seguido para ter essa repatriação. E os tripulantes, se não houver risco de vida, permanecem no navio para levá-los embora. Perfeito. Eu acho que olha, professora, eu acho que dessa nossa live hoje foi maravilhosa, está sendo. Eu, pelo menos, o que eu colho de frutos, e acredito que todos possam assim tomar, é que a gente precisa urgentemente estar alinhado com os tratados internacionais. Sim. Estamos muito atrás no tempo, na legislação. E mais, né? Eu acho que a gente, quando a gente se utiliza, tem muito contrato que a gente se utiliza, é claro, para uma facilidade, esses contratos padronizados, né? Os standards. Nós optamos muito por legislação pelo direito inglês, muito baseado em direito inglês e tal. Nós precisamos conhecer um pouco mais, conhecer mesmo como funciona, as interpretações, para poder internalizar essas regras e podermos falar de uma forma única, né? Porque quando a gente fala que nós precisamos efetivamente olhar para os tratados internacionais, é exatamente nesse sentido, para que a gente possa aplicar de uma forma única esses entendimentos. Que a gente possa ter subsídio, né? Exatamente. Porque nós não temos, nós ficamos à mercê. Não, e a gente vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? A gente não... É tudo... Eu ainda falo para os alunos que o direito marítimo é uma colcha de retalhos, né? Porque a gente tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, pega aqui mais um pedacinho e... Então, é uma coisa, a gente precisa uniformizar um pouco mais, né? Perfeito.
Professora, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em plena sexta-feira, afinal, nós estamos todos na sexta-feira aqui. Nós estamos bebendo um vinho aqui, né? Não é? Na próxima, espero que tenha uma próxima, a gente já combina a nossa taça de vinho. Mesmo. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade. Gostei muito de participar. E espero que dias melhores virão. Né? Para todos nós. Exatamente. Vamos ter esperança de que vamos superar. Acho que o nosso governo tem tomado medidas prudentes, embora eu também concordo que a economia vai sofrer, mas é uma recessão mundial, não é só aqui, todos vão sofrer. Exato. Todos, a recessão é certa, não tem, né? Mas há esperança, né? Existem estudos aí que diz que quanto pior a recessão, melhora a recuperação econômica, né? Então, acho que todo mundo corre mais, né? Vai ter que todo mundo nadar mais, vai ter que todo mundo nadar junto para que isso volte a funcionar. E eu digo que o brasileiro tem uma boa criatividade, né? Ele é muito criativo. Sem sombra de... Então, eu acho que supera, né? Vamos em frente e que Deus nos ajude, nos abençoe aí nessa batalha. Tá certo. Bom, muito obrigada. Eu agradeço a todos que estiveram presentes na live com a gente. Amanhã, dia 4, sábado, às 19 horas, nós teremos outra live, uma próxima live, dessa vez com transporte aéreo de mercadorias, né? E os impactos do Covid. Estaremos com a Lísia Bertolini e a professora Luciana Marques, também professora, né? Na MLOL. E espero que todos possam comparecer, dispensar esse tempinho que tem sido muito proveitoso para todos. Muito mesmo. A MLOL está de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.